De volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição, hoje direto aqui do News Truck, em frente ao Paço Municipal, em frente à Prefeitura Municipal de Campinas, no dia do lançamento do projeto da campanha Natal Sem Fome 2022. E conforme eu anunciei antes do intervalo, nós estamos em contato com Ricardo Giordani, presidente do Ituano, momento tão legal que vive o Galo de Itu, vai disputar, né, praticamente uma final de campeonato no próximo domingo, lá no Novelli Júnior. Presidente Ricardo Giordani, muito obrigado por nos atender aqui na CBN Campinas. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite para falar nesse importante veículo aí de comunicação, né, de Campinas, de região. E estamos aí, muito felizes com esse momento e partir para cima para ver se conseguimos nosso objetivo aí, que é subir para a primeira divisão, para a Série A. Presidente, é claro que quando um planejamento é feito e vocês têm trabalhado, né, administrativamente tão bem nos últimos anos aí no Ituano, é claro que se pensa no melhor, mas até pelo investimento, pela folha salarial, por aquilo que vinha sendo trabalhado, se imaginava chegar numa última rodada dependendo das próprias forças apenas para subir a primeira divisão e conquistar essa vaga inédita? A gente, como você mesmo disse, a gente trabalha, tem um planejamento, a gente tem um orçamento bem limitado, vamos dizer assim, né, comparativamente com outros clubes que disputam conosco, né? Clubes de grande expressão, já foram campeões brasileiros, né? Com Bahia, o próprio Vasco, entre o Sport, enfim. Então, nós temos um orçamento que é aquém a esses clubes com os quais nós disputamos. E nós temos também um inconveniente, vamos dizer assim, que é o pouco comparecimento da nossa torcida nos jogos do Novelli Júnior. Então, nós temos uma séria queda de ganho financeiro por conta dessa ausência de público que nós temos aqui em Itu. E sendo muito franco, a gente fez um time, obviamente, para brigar, para se manter na Série B, né? A gente é o mais novato, né? Junto com outros que subiram conosco na Série C no ano passado, mas acontece que foi, sim, uma certa surpresa chegada nesse último momento e uma certa, né? A gente sempre joga acreditando, mas não que chegaria a esse ponto como chegou agora, de jogar um último jogo em Itu e com belas chances de ganhar. Carlão de Freitas está com a gente, Ricardo Giordani, presidente do Galo de Itu, Carlão. Parabéns ao Ricardo, é um prazer conversar com ele, que é o condutor, né? Não vou dizer o mentor, mas o grande líder, né, deste Ituano e desta nova versão do Ituano, aliás, já sendo exemplo de administração desde os tempos do Juninho, passando por vários acessos, passando por conquistas, e agora as portas de uma Série A, mesmo que o trabalho na realidade não tenha sido feito para isso, mas de qualquer maneira ele já é muito vitorioso. E Ricardo, o que tem qual o dedo do Juninho nesse trabalho? Eu falo desde quando ele passou, o Ituano sempre com uma receita pequena, mas eficiente, com acessos, com conquistas, com decisões, como está acontecendo no próximo sábado, vai acontecer contra o Vasco da Gama. Faz um pouco no domingo, fala um pouco desse histórico, deste sucesso do Ituano. Não, é uma pergunta legal que eu vou tentar resumir. Ela não é tão simples de ser resolvida, né? Eu assumi a presidência do Ituano em 2000, ganhei a eleição em 2013, assumi em 2014. Era um clube muito dividido na sua questão política. Havia administrações que tinham colocado o Ituano com sérias pendências financeiras, né? E aí eu acabei assumindo e o Juninho existia já um contrato de gestão esportiva, né? Na verdade, existia esse contrato de parceria com o Juninho, que não era só o Juninho, né? As pessoas veem essa empresa com que o Ituano ainda tem um contrato, isso é importante, eu vou chegar lá. O Juninho tinha outros sócios, né? E quando eu assumi a presidência, eu, da parte do Ituano, junto com meus colegas, meu grupo político, conseguimos não só acabar com todas as dívidas que o Ituano tinha,
Hoje o Ituano não tem uma dívida tributária, uma dívida trabalhista, uma dívida, seja lá qualquer for, não devemos para banco nenhum. Então, o nosso grupo sanou essas dívidas. Eu fui eleito, reeleito, elegi meu sucessor, e agora fui eleito de novo, e todas as vezes por aclamação. Então, assim, esse pacificamento do clube é muito importante. E essa limpa nas dívidas, né? Em relação ao Juninho, realmente foi um trabalho junto conosco e pela empresa dele que se mantém até hoje. Na verdade, eu gostei do termo que eu possa ser o condutor do que está acontecendo, mas ela sendo muito franca, ela é uma meia verdade, porque nós ainda temos uma empresa que gere o futebol conosco. E esse sócio do Juninho remanescente, quando o Juninho foi para a CBF, permanece, chama Paulo Silvestre. Então, a gente tem uma parceria muito profícua, e os dois lados têm as suas responsabilidades, têm os seus afazeres, vamos dizer assim, suas obrigações, e que hoje, com essa pacificação do clube, com a nossa afinidade muito grande, falamos a mesma língua sempre, o Ituano está nessa galgada aí, vamos dizer, para cada vez maior. Presidente Ricardo Giordani, presidente do Ituano, eu até brinquei aqui no início do programa que pode parecer, talvez aí, como que a gente chama, Carlão? De teoria da conspiração. Pode até ser, mas eu confesso para você que eu tenho um pouco dessa teoria da conspiração. Todos sabem, o Vasco será julgado pela confusão envolvendo a torcida do Sport lá na Ilha do Retiro. O Vasco seria julgado ontem, não foi. E aí, muito se diz o seguinte, né? Poxa vida, aí o Ituano ganha o jogo do Vasco, consegue o acesso e depois no julgamento o Vasco ganha os 2 pontos contra o Sport, aí é o Vasco quem fica com a vaga. E adiando esse julgamento, se o Vasco ganha... Alô? Ricardo Giordani, presidente do Ituano, estamos falando aqui, é Fábio Scheibe. Tudo bem, presidente? Oi, Fábio, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Eu não escutei até o fim. Tivemos um problema tá. com o Rafael Pio, eu vou continuar a entrevista aqui. Queria falar desse bom trabalho do Carlos Pimentel à frente do Ituano, né? O Ituano é o líder no retorno do Brasileirão, tem 37 pontos, mas no exato momento o trabalho do Mazola Júnior, que era o mais longevo da Série B, teve que ser interrompido pelos maus resultados da época. Assumiu o auxiliar Carlos Pimentel, que está fazendo um trabalho fantástico. Como definir esse trabalho do Carlos Pimentel e qualificar esse trabalho tão importante que chega na última rodada, dependendo das próprias forças do Ituano, para conseguir esse acesso inédito, presidente? Legal a pergunta. Na verdade, o Mazola vinha conosco, foi um dos responsáveis pela subida, né, para a Série B. É um técnico, inclusive de Campinas, né, um técnico muito bom, vitorioso, um grande parceiro, mas realmente viu-se um momento onde o Ituano não estava conseguindo desenvolver o seu melhor futebol, né? E identificamos alguns pequenos problemas que foram ajustados com sua saída, que foi absolutamente tranquila, do ponto de vista de relacionamento, né? E aí o Pimentel assumiu, né? E a gente, como gosto sempre de falar a realidade, a gente não tinha, num primeiro momento, a intenção de permanecer com ele. Não porque ele não tivesse a capacidade, mas é porque ele também tinha outras atribuições com o Ituano, né? Na função de auxiliar, enfim. Mas o entrosamento dele com os jogadores, o seu modo de trabalhar, e foi conquistando todo mundo, e a gente viu que era o momento dessa oportunidade para ele, e acabou vendo-se que foi uma decisão acertada, né? Então conseguimos o nosso santo de casa aí, vamos dizer. Com certeza. O Rafael Pio, o apresentador, estava perguntando sobre o STJD, esse julgamento tão polêmico agora, né? Porque o Ituano chega na última rodada dependendo só de uma vitória para conseguir o acesso. Mas tem esse julgamento do... O Rafael Pio vai continuar a entrevista, presidente. Tá bom, obrigado. 4h30, a gente está de volta, até pedindo desculpas aqui ao presidente Ricardo Giordani. Nós estamos hoje em estúdio móvel e tivemos uma queda de conexão.
Deixa eu só questionar o presidente Ricardo Giordani se ele pode continuar um pouquinho só com a gente, que a gente vai para o repórter CBN, e na sequência queria saber do senhor sobre esse adiamento aí do julgamento em relação ao Vasco. Pode ser, presidente? Claro, não há problema nenhum, realmente. Não, eu não creio que tenha sido as pessoas aqui em Itu, né? E agora eu vinha dizendo, né, no começo da entrevista, que a gente não estava conseguindo alcançar um bom público, né? Mas a cidade abraçou o time agora na reta final, inclusive com todos os ingressos comprados, né? Não temos mais ingressos para vender, tanto para o Ituano quanto para o Vasco. Mas as pessoas já vieram, agora adiou, porque agora está na cara, vou fazer o Vasco ganhar, né? Etc. A gente tem uma preocupação de ordem jurídica com o caso, estamos acompanhando de perto com o nosso departamento responsável, mas a gente crê que o resultado dentro das 4 linhas vai ser respeitado e seja o Ituano ou o Vasco vencedor, que as coisas corram dentro de toda a sua normalidade. Eu acho que o mais correto, né, é sempre dessa forma, e creio que não seja diferente que vai acontecer dessa vez, não. Que é ruim ter essa dúvida, né, presidente, numa decisão. Claro, muito mais, seríamos mais tranquilos nós irmos já sabendo o que pode ter acontecido, o que poderia ter sido julgado, vamos dizer assim, né? Por outro lado, é uma faca de 2 gumes, né? De repente, um jogo tão importante pra gente aí tem um resultado desfavorável, qual eu não acredite que aconteça, né? Eu acho que, como eu disse, as 4 linhas serão respeitadas. De repente vem um resultado adverso aí, que seria hoje, né? E aí acabaria toda a emoção do jogo, da cidade, da história do Ituano, né? E vamos, como eu disse, vamos esperar e respeitar a decisão, mas a gente crê que o que foi feito dentro de campo será o respeitado pela CBF e pelo STJD. Ricardo Giordani, presidente do Ituano, obrigado, viu, presidente, por conversar com a gente, e na semana que vem, torcendo aí pro Galo subir, quem sabe a gente bate um papinho aí já para falar de primeira divisão, tá bom, presidente? Eu que agradeço, e se tudo correr bem, vai correr bem, aquele velho chavão de jogadores, de nossos jogadores de futebol, se Deus quiser, vai tudo correr bem, e voltamos a falar com todo prazer. Tá certo, presidente do Ituano batendo um papo com a gente. Repórter CBN, na sequência tem muito mais aqui no CBN Esporte, segunda edição.